Olá a todos, sou Tereza Ruas, a fundadora e uma das coordenadoras do projeto Prematuros BR e do site prematuros.com.br. E hoje, juntamente com outros parceiros que lutam em prol da prematuridade, como Prematuros pelo Mundo, Mamãe Girafa, o Integrasense, o E-Integração, a ONG Prematuridade.com, a gente gostaria de começar uma campanha em prol do acolhimento afetivo de mães e pais que estão neste momento enfrentando uma internação em UTI neonatal. Nós sabemos que o nascimento de um bebê prematuro já traz tantas angústias, tantas preocupações. Nós, mães e pais de prematuros, nós carregamos um imenso vazio, né, ao deixarmos os nossos filhos nas UTIs neonatais ou na UTI pediátrica e irmos para as nossas casas sem os nossos filhos nos nossos braços, sem o nosso cuidado ali todo o tempo com os nossos filhos, né? A gente sabe que é muito difícil ir para casa e deixar os nossos bebês nas UTIs neonatais. Então, vamos pensar como que então esses sentimentos são ainda mais potencializados diante de uma situação de pandemia como que nós estamos vivendo atualmente. Existem muitas restrições em algumas UTIs neonatais. Obviamente que essas restrições acontecem em prol de uma proteção para esses bebês. Mas estão tendo muitas restrições que estão atingindo o emocional e o psicológico desses pais. Por exemplo, ficar 15 minutos com os filhos nos braços, ou ser impedido de ficar com seus filhos nesse período de pandemia. Nós sabemos, como eu já tenho falado em alguns outros vídeos, nós sabemos que isso fere a própria Constituição do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem uma obrigatoriedade desse bebê, desse menor, ter um acompanhamento em todo o seu processo de internação. Isso também fere as diretrizes do Ministério da Saúde, né? O impedimento da entrada de pais assintomáticos dentro de uma UTI neonatal. É importante que os pais saibam dessas diretrizes do Ministério da Saúde e dos próprios direitos que estão centrados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, algumas UTIs neonatais têm marcado hora, né, para os pais visitarem os seus filhos. Isso tem sido, sim, uma ação que não é pouco frequente nas UTIs do nosso país, infelizmente. Tem pais que estão ficando com horas marcadas, né, com seus filhos. Isso gera muita angústia, isso gera ainda mais tristeza, isso gera ainda mais preocupação, né? Se, por exemplo, eu que tive, né, nos dois nascimentos prematuros, eu que tive toda a liberdade de entrada na UTI, a hora que eu quisesse, eu poderia entrar a hora que eu quisesse e sair a hora que eu quisesse. No momento em que eu iria sair, no momento que eu ia embora todos os dias, o meu coração ficava completamente angustiado, né, de deixar a minha pequena ali no hospital. Imagine então o que os pais atualmente estão vivenciando. Estão vivenciando uma angústia muito maior, muito mais difícil, porque tem hora marcada para ver seus filhos, às vezes não conseguem ver os seus filhos. Essa realidade está atingindo diretamente, óbvio, a saúde emocional dos pais de prematuros. O aleitamento materno, porque a gente sabe o quanto é difícil estimular o aleitamento materno em mães de prematuros. E o quanto a gente necessita
sentir o nosso filho no nosso braço, no nosso peito, no nosso corpo, para produzir ocitocina e aí sim ter uma produção de leite e oferecer esse leite para esse bebê. A gente sabe da persistência que é o aleitamento materno. A gente tem que ser forte, persistir muito, querer muito, porque é muito difícil. E imaginem só mães que estão impossibilitadas ou tendo dificuldades de chegar a essas UTIs, de não conseguirem entrar nas UTIs. Isso está afetando diretamente o aleitamento materno, as taxas de leite nos bancos de leite, o fornecimento do próprio leite humano para a criança. Porque a gente sabe, a amamentação não é somente um processo fisiológico, é um processo emocional, é um processo psicológico, é um processo que envolve todo o apoio de uma sociedade, de um contexto. Né? A gente fala que para produzir leite não basta ter hormônio e a fisiologia, a cabeça também tem que querer produzir leite. Só que para a gente querer produzir leite, a gente tem que estar diante do nosso bebê, a gente tem que estar perto do nosso bebê. E isso não está acontecendo em algumas UTIs do nosso país. Então, eu venho por esse canal, né? A gente tem observado que esses canais virtuais, seja Instagram, sejam os sites, sejam as páginas de Facebook, que expressam realmente a vivência de uma experiência difícil e a partir daquela experiência gerar possibilidade, gerar informação, gerar acolhimento, a gente tem percebido hoje que o mundo está virtual, completamente virtual. Então, ainda mais no momento de coronavírus. Então, a gente tem que usar esses recursos que nós temos para dar acolhimento às mães e aos pais, às famílias prematuras que estão em sofrimento. E o sofrimento está potencializado pela dificuldade de contato com os seus bebês. Por isso, eu venho, por meio deste contato, pedir para que a gente comece uma campanha de gerar esperança, gerar paz, gerar fé, gerar otimismo para essas mães que estão neste momento, para essas famílias, para esses pais que estão neste momento em UTI neonatal. Vamos passar uma mensagem, escrever uma palavra, escrever uma frase bonita que você leu, passar a sua experiência, dizer que é possível, apesar de tanto sofrimento, dizer que é possível, a gente vai passar por isso. Vamos viver um dia de cada vez, vamos ter fé, vamos também ter noção dos nossos direitos. A gente precisa ter consciência do que o Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza, a gente precisa saber o que as diretrizes do Ministério da Saúde preconiza e as diretrizes do Ministério da Saúde preconizam o aleitamento materno, o contato pele a pele, o método canguru e a visita da família, ou seja, dos genitores, da mãe, do pai. Ultimamente, algumas UTIs estão permitindo a entrada de um e depois do outro, como uma forma de proteção. Mas é importante que as mães também tenham ciência e os pais tenham ciência do que as diretrizes do Ministério da Saúde preconizam. Em pais assintomáticos, que não tenham nenhum sintoma do Covid ou outra infecção virótica, como o VSR, o H1N1, enfim. E do vestimento das roupas necessárias, o uso da máscara, o uso da luva, manter a retirada do leite, porque a gente sabe, graças a Deus, que o coronavírus não se passa no leite materno, né? Não tem essa transmissão que a gente diz vertical. Então, com todas as medidas de higienização, a gente mantém a retirada do leite. É importante que as mães também peçam orientação para o banco de leite da UTI onde ela está, para verificar como vai ser por exemplo, você pode estar em casa e na sua casa você vai ter que fazer a ordenha desse leite, como que você tem que armazenar direitinho esse leite, em qual recipiente, na sua geladeira, como você tem que transportar esse leite. Então, vamos fazer um movimento
tanto de conscientização, né, de quais são as orientações que eu preciso pegar na UTI, quais são as informações que eu preciso saber sobre os meus direitos como mãe de prematuro, como mãe de um menor, que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, que está presente nas diretrizes do Ministério da Saúde. E vamos fazer um movimento em prol de gerar esperança, gerar fé, gerar força para esses pais que estão neste momento de pandemia numa UTI neonatal. A gente acredita muito que uma rede pode ser também uma rede de promoção de sentimentos bons, de pensamentos positivos, de força, porque é assim que a gente pode passar com um pouquinho menos de dor, por situações tão difíceis como a que nós estamos vivendo hoje. Então, se vocês quiserem escrever frases ali ao longo do próprio Instagram, se vocês quiserem enviar vídeo, se vocês quiserem enviar um texto maior ou enviar a história de vocês, podem mandar por e-mail, podem mandar pelo Instagram. Lá no site, no nosso site, tem o contato por e-mail, que o site é www.prematuros.com.br. Tem um e-mail para que vocês possam enviar mensagens, ou vocês podem escrever mensagens ao longo do Instagram, ou gravar vídeo e mandar para o nosso e-mail também. Eu vou disponibilizar todas essas informações também escritas num feed no Instagram, mas esse vídeo tem o objetivo da gente abrir essa campanha em prol do acolhimento do outro que está em sofrimento. É tão difícil passar pela prematuridade em uma situação normal. Imagine passar por uma prematuridade ou uma situação de risco, como a situação em que nós estamos vivendo neste momento. Então, vamos abrir esse canal de gerar esperança, gerar pensamentos positivos, para que outras mães possam ser acolhidas, fortalecidas neste momento tão difícil. Conto muito com vocês. Um grande beijo e até!